Então, como a Patrícia estava falando, esse mês de novembro vai ser um mês distinto nas nossas festividades, nas lembranças da bondade de Deus na nossa vida. E assim como no ano passado, nós separamos esse ano para nós falarmos sobre finanças, o assunto finanças. Então, hoje eu vou dar a introdução, aí nós vamos ter a nossa festividade, e daí no dia 15 em diante nós vamos ter mais 4 ministrações sobre as finanças. E uma das coisas que eu gostaria que consolidasse no seu coração é que as finanças é um assunto, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, eu preciso entender, em primeiro lugar, que finanças tem a ver com o espiritual. O dinheiro é algo espiritual. Não é algo simplesmente que você lida, compra e vende, que você ganha, conquista, mas o dinheiro ele é espiritual. E quando você entende isso, toda a sua caminhada de como você planeja, que é importante, como você faz as suas planilhas de orçamento, tudo isso é extremamente importante. Mas em primeiro lugar vem entender que o dinheiro é espiritual. E por isso nós estamos também convidando a igreja a fazermos 21 dias, para entendermos nesses 21 dias de oração e jejum e profetizar a importância de perceber a vitória que há sobre o povo de Deus na sua vida financeira. O dinheiro é algo espiritual e nós precisamos entender isso. Por isso nós queremos ali, a partir do dia 9 de novembro até o dia 29, 21 dias, queremos trabalhar em oração e nos instigar uns aos outros a orarmos pelas finanças das famílias. E o Espírito Santo chamou a atenção para mim e disse, olha, não é para cada um ficar orando pelas suas finanças. Você ora por você e eu oro por mim. Não, é orar uns pelos outros. Não é profetizar só para você e para a sua casa, só pelos seus interesses. Porque um dos princípios que nós vamos aprender é que justamente na doação, na sua oração pelos outros, é que vem a multiplicação. Então quero incentivar você a começar a orar pela sua casa, sim, e a orar pelo seu grupo familiar, e abençoar a sua família, abençoar a igreja, e se alegrar no prosperar dos outros, porque na sua alegria do prosperar dos outros vai vir sobre a sua vida também o favor de Deus. Então, vai entendendo alguns princípios espirituais e você vai receber nesses dias o olhar do céu sobre as suas finanças. Nós falamos a importância no mês de outubro sobre ser aconselhado por Deus, por entender bem a voz de Deus, por entender bem como Deus fala e como Ele vai lhe orientar. E é importante que você tenha isso claro na sua vida para que as chaves ou os códigos que são secretos e tem os seus mistérios, lhe sejam entregues nesses dias. Então abra o seu coração, abra o seu entendimento, abra o seu espírito para as vitórias espirituais que você vai receber e você vai ser aconselhado por Deus nas suas finanças. Considere nesses 21 dias que o Senhor vai estar falando com você e no seu grupo familiar, na igreja, e lhe entregando entendimento sobrenatural sobre as suas finanças. A maneira como você fala, a maneira como você se porta, a mentalidade do reino, ela é muito importante que você absorva ela, acolha ela na sua vida e você se posicione espiritualmente em primeiro lugar na sua vida financeira. E esses são dias que você vai receber impactos do poder de Deus na sua vida. Eu não creio que você vem na igreja para ouvir música, eu não creio que você vem na igreja para ouvir uma palestra. Eu creio que você vem na igreja para perceber os céus abertos que há nesse lugar e ser impactado no seu espírito pelo louvor, pela adoração, ser impactado pelo trono de Deus na sua vida. E eu espero que enquanto você ouve a palavra de Deus sendo pregada, a palavra venha como poder na sua vida, lhe trazendo revelação da palavra de Deus. A sabedoria desse mundo, ela confunde muito a vida das pessoas, e ela no nosso entendimento, ela dá uns vislumbre, e a gente acha, uau, que legal a sabedoria desse mundo, mas Deus considera ela loucura, e a sabedoria de Deus, você recebe ela na sua vida por intermédio da revelação, e
muito acima de tudo aquilo que nesse mundo nós temos sobre finanças. O pensamento de Deus, os caminhos de Deus, eles são distintos. E eles são dados a nós por intermédio de revelação no nosso espírito. E eu preciso receber e começar a praticar aquilo que Ele dá, porque essas experiências vão lhe dar o conhecimento, vão lhe dar a sabedoria divina na sua caminhada. Então prepare-se, esses 21 dias são justamente para trabalhar alguns hábitos de pensamento, hábitos do nosso falar, hábitos da nossa prática, para nós entendermos aquilo que Deus tem separado para nós, e os padrões do céu sejam dados para você. Eu sei que nessa área de finanças, todos nós temos as nossas experiências boas e também as experiências ruins. Aquilo que nós achamos que era correto e aquilo que nos desagradou de alguma forma. E hoje eu peço que o Espírito Santo conceda, assim como você pega lá no odômetro do teu carro e zera ele para você fazer uma nova aferição, que você no seu espírito dê aquele reset e renove o seu entendimento naquilo que Deus tem separado e preparado para você. Que a revelação da palavra venha para você de uma maneira nova. Nosso Pai, sempre trabalha com a renovação da vida. Aquilo que foi bom no passado, foi bom lá, te ajudou naquele dia e que te trouxe até aqui hoje. Mas hoje há uma novidade da parte dele sendo revelada para você, e há um novo tempo, uma nova situação em que nós vivemos, e há algo novo que Deus quer revelar e trazer para você. Deus, Ele acrescenta os mistérios dEle, e à medida que nós vamos amadurecendo, Ele acrescenta novas coisas. E às vezes aquilo que foi útil no passado, a gente precisa entregar, para que o novo de Deus, a nova situação que nós vivemos, nós possamos viver e caminhar com ela. Para você entender como as finanças, a situação financeira, ela é espiritual, tem uma história lá no livro de Reis, em 2 Reis capítulo 7, onde o rei da Síria, Ben-Hadad, ele veio e cercou Samaria. E quando nós vamos lendo essas próximas semanas, né, o livro de Samuel, depois de Reis, Crônicas, lendo esse contexto, nós vamos perceber, vamos nos deparar com essa história também. A situação era tão crítica que esse rei, ele sitiou a cidade. E não deixou ninguém entrar e sair, para que o suprimento acabasse. E eles não queriam gastar nenhuma bala, ou não usar nenhuma espada, e matar a cidade de fome. E a situação chegou. E as mães, entender isso? Que desespero é esse? E o rei de Israel, ele fica indignado com aquela situação, chama o profeta Eliseu, e Eliseu profetiza abundância. Ele diz: amanhã a mudança vai estar presente nesse lugar, haverá abundância. Na lógica, no que eles estavam vendo, no que eles estavam experimentando, era tudo contrário à palavra profética. E naquela noite aconteceu alguma coisa no arraial do inimigo que estava ao redor daquela cidade. O povo todo fugiu, de medo, porque o exército do Senhor, os anjos do Senhor ali confundiram eles lá, e eles fugiram, porque houve uma palavra profética. E haviam 4 leprosos, que estavam ali também morrendo de fome, e eles disseram: morrer de fome aqui, ou morrer de fome a ser morto lá fora, tanto faz também, já não faz diferença nenhuma. Vamos lá enfrentar os caras lá. Numa dessas eles fogem de nós porque nós somos leprosos. Sei lá o que eles pensaram. Quando eles chegaram no acampamento dos exércitos, estava tudo vazio. Comida à vontade. E eles foram lá, começaram a comer, beber e se divertiram. E de repente um olha para o outro. Mas isso não é justo, né? A gente aqui se fartando da abundância e o povo lá dentro morrendo de fome. Vamos avisar eles. Daí foram lá na porta e bateram, ei, veio para fora. Imagine a dificuldade deles de convencer quem estava dentro para sair, que tem abundância. Não, é fake news, não faça isso. O profeta Eliseu, ele pirou, já está meio de idade ele. Sei lá o que pensaram, se pode viajar.
Mas eles saíram e a palavra se cumpriu. Uma palavra profética pode mudar a situação de uma forma, de uma miséria total para uma abundância, para um livramento tremendo. O que nós precisamos, o que nos edifica, é a palavra profética, a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra que procede da boca de Deus trouxe a reviravolta para a cidade de Samaria. E uma palavra profética, uma das coisas que você pegue nesses dias e que você viva elas e aplique elas, pode trazer a transformação e o romper extraordinário da parte de Deus sobre a sua vida. Então prepare o seu coração para receber a palavra profética na sua vida, para experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. E eu declaro sobre a sua vida a palavra profética que o reino de Deus, que não é comida nem bebida, vai encher a sua vida com paz, com justiça e com alegria no Espírito Santo. Esse mês é para você romper no seu interior e essa alegria do Espírito Santo tomar a sua vida, a alegria da paz enche a sua vida, o descanso, porque não há nada mais perturbador na vida de um homem, de uma mulher, quando as finanças estão desarranjadas. A alma, ela fica muito aflita e a sua alma não consegue viver com isso, ela adoece e adoece o seu corpo, e você está determinado para experimentar a paz de Deus na sua vida, para experimentar a alegria no Espírito Santo, para experimentar a justiça, aquilo que é justo aos olhos do seu Pai sobre a sua vida. Você recebe o nome, digam amém aí, digam glória a Deus sobre a sua vida. Então os princípios do reino de Deus, eles vão ser revelados nesses dias de uma maneira nova para nós. É algo que o Espírito Santo planejou, separou, organizou para nós no mês de novembro, que Ele tem separado para as nossas vidas. Então prepare o seu coração, prepare o seu entendimento, prepare a sua oração, prepare o seu tempo desses 21 dias para que você possa experimentar esse sobrenatural de Deus. Através da revelação que você estará recebendo, a entidade chamada Mamon, que é uma entidade espiritual, que trabalha essa área financeira e procura evitar que você conquiste, coloque a mentalidade de que não é possível, que não consegue, veja bem, veja isso, veja aquilo, e que às vezes faz você correr que nem siri para lá e para cá, não avançando. Você fica às vezes encolumbrando uma verdade bíblica com a outra e fica para lá e para cá e não avança. A mentalidade do reino de Deus que vem sobre a sua vida é uma mentalidade que te faz avançar, que te faz dar um passo de cada vez, você vai conquistando e estabelecendo. E o que nós temos, e que muitas vezes as pessoas não percebem, é que você entra no reino de Deus. E esse reino, ele tem princípios que ele funciona. Nós recebemos nesse final de semana algumas revelações, entendimentos de como o reino de Deus funciona. E as dinâmicas, os segredos, a Bíblia fala dos mistérios que estão separados no reino de Deus. E se não é por revelação, você não percebe isso. Você ou eu ficamos julgando essas coisas, achando que na nossa razão nós vamos conseguir entender o que Deus tem separado para nós. Mas a revelação nos traz o entendimento de como o reino de Deus funciona. E esse reino de Deus, ele é um reino de abundância. É um reino do sobejar de Deus. É um reino que vem sobre a sua vida e essa discussão que acontece sobre o que é a prosperidade não tem a ver com a riqueza financeira. Não tem a ver com ter muitas coisas. A prosperidade, ela tem a ver com o nome que Deus deu a essa igreja, que é o nome Shalom. O nome Shalom significa harmonia de vida em todas as áreas. O bem-estar, o prosperar, ter as suas contas em dia, sem dívida. O Shalom de Deus, ela tem a ver com saúde nos relacionamentos, a saúde física, a saúde financeira, tem a ver com um bem-estar pleno sobre a sua vida. Um dia eu estava num retiro e eu estava aflito sobre os desafios que nos estávamos passando. E o meu pastor na época ele disse assim: que é isso, Arno? O príncipe da paz está ali na Shalom. Permita ele lhe conduzir, descanse nele. Ouça a palavra dele. E o nome que Deus dá a uma igreja revela o que Ele quer manifestar sobre a face da terra. O que é o Shalom dele. A paz que excede todo entendimento. Que Ele traz
segurança, tranquilidade em todo o seu caminhar. Então, nós vamos conversar hoje, quero compartilhar com você 4 pilares, e depois nós vamos vamos avançando. Essas 4 pilares são como que bases na nossa caminhada, para que nós possamos compreender o que Deus tem preparado para nós. E primeira coisa, o primeiro pilar é que Deus tem prazer em prosperar a sua vida. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Não sei, vocês estão aqui comigo ou vocês estão assustados com o que eu estou falando? Eu não sei. Deus tem prazer em ver o seu filho abençoado. Você que é pai, você que é mãe, você quer que teu filho passe miséria? Passe limitação? Você quer que ele prospere, que ele vá bem? Às vezes até nós nos confundimos nisso e orientamos nossos filhos a escolher a sua profissão pelo que dá mais dinheiro. Era uma das conversas que acontecia lá em casa. Não, isso dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro. Onde é que está a profissão que dá mais dinheiro? É ali que você tem que entrar. E graças a Deus crescemos no entendimento para perceber que aonde está a sua habilidade, aonde está o seu dom redentivo, aonde está o seu chamado, como nós aprendemos nesse final de semana, aonde está a marca do príncipe na sua vida, ali é que há a prosperidade, ali é que há o sobejar de Deus na sua vida. Então Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Deus não tem filhos prediletos. Esse eu vou dar mais e esse aqui eu vou deixar passar uns perrengues. Esses aqui, poxa, esse não me agrada. Esse que fica na miséria. Não é assim. O nosso Pai, Ele é generoso e quer abençoar todos por igual. Não há acepção na mente dEle. E veja o Provérbios 10, 22, quando Ele nos abençoou em Cristo Jesus, Ele trouxe essa bênção. A bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não traz desgosto. A riqueza financeira pode trazer muito desgosto na vida de uma pessoa. Ela tem que comprar um carro blindado, ela tem que ter segurança pessoal, ela tem que ficar colocando tudo que é coisa de proteção e fica com medo que as pessoas ao seu redor, seus funcionários roubem, traz muito desgosto na vida da pessoa. E às vezes a pessoa ela enriquece e perde a sua família. E a riqueza que vem da parte de Deus não traz desgosto, traz descanso, te traz a confiança, lhe traz o bem-estar. Ser abençoado significa ter o poder sobrenatural de Deus trabalhando em seu favor, tornando seus dias cheios de coincidências divinas. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem a qualidade de vida. Se pegar o versículo de Romanos 14, 17, que eu declarei sobre a sua vida, uma vida de paz, de descanso, de tranquilidade, sem ansiedades com relação ao que comprar, como vender, como trabalhar as suas finanças. É um caminho de alegria, de satisfação de vida, de poder curtir o que Deus lhe tem dado. Eu tenho visto pessoas que têm enriquecido bastante, mas não têm conseguido curtir. Não, às vezes não conseguem compartilhar a alegria deles com os outros. Um dia um casal, a esposa disse para o marido que tinha prosperado muito e que tinha muita briga financeira dentro de casa. E essa esposa sábia disse para ele: por que você não dá 10 mil para cada um dos teus filhos? Não vai te fazer diferença nenhuma no teu caixa. E você vai alegrar eles. Não, mas... Uma pessoa que ia no supermercado e comprava, ele tinha sido treinado assim, né? A mente dele era assim, pegar a margarina não é bom comprar, a manteiga de manteiga, né? E olhar qual é que era o menor preço e sempre comprar assim, a mente de economia dele é extraordinária, tinha que aprender com ele isso, inclusive. Mas quando era na hora de compartilhar, ele não conseguia. Não conseguia viver a justiça de Deus. A alegria de poder investir, de celebrar na vida dos seus filhos, tinha uma dificuldade tremenda nessa área. Deus tem prazer em nos abençoar, por isso Ele nos deu a Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é abençoado. Veja esse texto de Gênesis 39, 2, onde você encontra José do Egito, né? Não José da Maria. Uma vez o meu cunhado, ele tinha uns 5 anos, daí ele encontrou um José. Aí ele perguntou: onde é que está a tua Maria? Para identificar, então, é José do Egito.
né? O José, filho de Jacó, né? Diz ali assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele era escravo, e a Bíblia diz que ele era próspero. Então, o que para nós, muitas vezes, é próspero, não tem nada a ver com como Deus olha as coisas. Ele olha para você e vê em você a prosperidade. Ela é algo que é dado para você, não é algo que está fora. O prosperar de Deus está dentro, a bênção de Deus está dentro de você. Veja Hebreus 11:6, é um texto que você conhece, queria pegar só o final. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, ali diz existe, mas está escrito ali, creia que Ele é. Até esses dias nós brincamos aqui um pouquinho com os jovens, né? Deus não existe. Como assim Deus não existe? Não, se fosse para existir, Ele tinha que ter sido criado. Quem criou Deus? Ele é, de eternidade a eternidade. E aqui esse texto diz isso. Que se aproxima de Deus, que creia que Ele é. E que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Não sei se você entende essa palavra galardoador. É recompensa. Deus, Ele gosta de recompensar daqueles que buscam. Então, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, usar um exemplo esdrúxulo aqui, às vezes a gente tem essa expressão, né? Ele te deu o queijo e a faca. Quando se busca Ele, você vai cortando aquele seu queijo lá e vai usufruindo. Eu gosto de queijo, né? Não sei se é você. Até tem que cuidar para não comer demais o queijo. Que você usufrua aquilo que Deus tem lhe dado. Mas se você não busca, a recompensa que está separado para você, a recompensa nesse sentido, a conquista de Jesus para a sua vida, ela fica lá esperando você tomar atitude, esperando você se posicionar, buscar a Deus. Então a vida, ela é composta por esse elemento de busca. Quando um profissional para de buscar, ele para profissionalmente. Na nossa vida, quando nós paramos de buscar, nós começamos a morrer. Na vida cristã, quando você para de buscar, você retrocede ou para. Eu não acho que a gente consiga parar. Ou a gente avança ou a gente retrocede. É que nem um Alfa Romeo quando está subindo, né? Ele está subindo lá na primeirona, puxando a fila, subindo lá. Se ele parar, sai de trás. Esses dias estava caminhando, um caminhão assim, carreta subiu, parou ali no meio da montanha, ele não conseguia subir mais. Fiquei olhando para trás, se aquele caminhão voltava. Né? Não tem o meu termo, a vida é feita de busca. Quanto mais se busca, mais você experimenta, a revelação da palavra de Deus, ela cresce. A busca, quando você se põe a isso, a Bíblia diz aqui que a sua fé é expressa na sua busca. E Deus, Ele tem prazer em lhe galardoar, em lhe recompensar com aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. A bênção já é sua, sim, já está na sua vida. Mas a sua busca, a sua parte, é se posicionar e ir atrás. E a manifestar a bênção de Deus na sua vida, a manifestar a sabedoria que Deus lhe dá, a falar, a usar a autoridade que Deus lhe dá. Se você não fala, você não usa da autoridade. Por exemplo, a palavra, as nossas palavras são sementes, ou sementes para a vida ou sementes para a morte. E que bem a utiliza, usufrui do seu bem. E quando você começa a operar e a declarar a palavra de Deus e a perseverar nesse processo de declaração, você vai construindo a sua vida. O seu falar e falar as palavras que Deus lhe dá é um mover profético na sua vida. Você é o seu primeiro profeta. Você é o seu primeiro profeta dentro da casa. A palavra profética precisa vir da parte dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E isso vai gerando e vai construindo. É a parte que Deus nos deu. Veja Mateus 5,16, quando Jesus fala com seus discípulos, Ele diz para eles, declara sobre a vida deles, né? Vocês são a luz do mundo. E aí Ele, um pouquinho mais adiante, Ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As suas boas obras, elas têm a ver com a sua busca
de você perceber o que Deus dá para a sua vida, e você praticando, fazendo, falando, e o seu falar é a primeira obra da fé, né? Veja lá Romanos capítulo 10, você pode encontrar isso lá. A primeira obra da fé é a obra do falar, de você concordar com Deus sobre aquilo que Ele lhe deu, e você vai caminhando, e assim por diante, a sua fé, ela vai gerando obras. A parte dele, ele já fez, ele abençoou a sua vida. A nossa parte é receber com fé essa palavra e sair agora à luta. Você não faz uma obra para ser abençoado. Porque você é abençoado, você executa obras. Porque você tem a palavra de Deus dentro de você, você proclama e manifesta a obra da cruz e a conquista da cruz sobre a sua vida. Os discípulos, certa feita, começaram a ficar em dúvidas e perguntaram para Jesus: puxa, mas a gente deixou tudo para estar com você. Jesus, entre outras coisas, ele diz lá: em vida, vocês vão ter 100 vezes mais. Deus, ele tem alegria em recompensar, e quando você entende que Deus é galardoador dos que o buscam, você vai caminhar na sua vida com uma decisão muito clara: eu vou multiplicar tudo que Deus me dá. A palavra, as ações, as ideias, eu vou frutificar em todas as áreas da minha vida. Como é que eu faço para frutificar? Qual é que é a lei no reino de Deus que faz com que a bênção que está depositada dentro de nós, ela venha à luz? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, mas já adiantando, é na doação, é no serviço. A sua identidade, como nós vimos nesse final de semana, como é que ela se manifesta? No seu serviço. Na maneira como você trabalha, no seu trabalho, na maneira como se trata as pessoas. O seu serviço é a expressão da sua identidade. Então, se está tratando mal, tem que curar a identidade. A libertação tem a ver com a identidade. O seu serviço expressa a sua identidade. O seu serviço expressa a bênção de Deus que está na sua vida. E quando ele fala em doação, significa que cada um de nós pode servir ao próximo, pode doar alguma coisa, um abraço, um sorriso, uma palavra, um encorajamento, pode abençoar alguém com finanças. Estava lendo o testemunho de uma pessoa, Deus disse para ele colocar uma nota de 100 na sua carteira. Toda vez que ele desse uma palavra: eu quero que se abençoe essa pessoa, você dá essa nota de 100. Beleza, né? Eu gostaria de ter uma palavra assim na minha vida. Eu gostei muito do testemunho dele. Um outro colega pastor, ele tinha a nota de 50. E um dia ele saiu do restaurante e o cuidador de carro, ele deu uma nota de 50 para ele. E o rapaz começou a chorar, era um pai de família. O propósito de doação. O reino de Deus, ele funciona a partir desse processo. Deus lhe abençoa, não para que fique com você, mas para que você doe adiante. Que você abençoe outras pessoas. E o seu serviço, a sua maneira de entregar aquilo que Deus deu na sua vida, é uma chave para o prosperar de Deus na sua vida. É uma chave para que a bênção que está lá, que Deus tem prazer em te dar, ela se manifeste. Só que Deus, ele tem a sua sabedoria. Se você retém, ele fica esperando se doar. Aí aquela pergunta: eu não tenho porque não dou? Ou não dou porque não tenho? Nós aprendemos assim, diferente. Eu dou, por isso eu tenho. E eu tenho porque eu dou. A dinâmica do reino de Deus, e isso precisa haver, porque até na igreja a gente ficou demasiadamente com o entendimento de receber, de receber, de receber, de receber. E eu preciso receber sim. Mas se ficar parado no receber, estagna, mata. Aquela abundância, ela vai matando a sua vida. Então, o segredo para a vida é sempre a doação, é sempre o serviço. E é em casa que a gente aprende a servir, no lavar louça, aprende a servir no varrer, no fazer a mesa. A gente aprende a servir nas pequenas coisas, no levar o lixo. Essa doação de vida, um para com o outro.
por exemplo, na mesa, um lugar de aprender a doação, é antes de você pegar o prato de comida para você, é você dar o prato de comida para o outro primeiro. Tem um prato de bife, você quer o bife, mas uma dessa ele vai pegar o maior. Ele diz que eu pego antes. A doação, a entrega nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, a doação, por exemplo, é dar lugar para o outro, dar vez para o outro, no trânsito. Ah, Deus. A doação. Segundo pilar, eu tenho que dar uma corrida aqui porque não quero chegar até a meia-noite aqui. Primeiro, Deus recompensa a boa administração. Você pode dizer assim: Deus tem alegria em me abençoar. E eu tenho alegria em dar. Que é abençoar. Deus tem alegria em dar, em dar, e tem alegria quando Ele vê que você também é como o coração dele, né? E segundo, diga assim comigo: Deus recompensa a boa administração. Veja lá 1 Coríntios 4:1. Diz assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui é algo espiritual que ele está falando, que se traduz também no nosso dia a dia. O nosso dia a dia, a maneira como nós tratamos com o material, tem a ver como nós tratamos também com o espiritual. Até em Lucas 16, se quiser ler lá, é dito assim: se você não administra bem o material, como é que Deus, que é secundário o material, como é que Ele vai lhe confiar os mistérios dele, que é superior, que é mais valioso? Então, a maneira como nós administramos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos relacionamentos, ele tem uma importância muito grande. Aqui nesse texto, ele diz assim, que nós somos despenseiros. Uma palavra bíblica é mordomia, ser um mordomo. José, ele era um mordomo na casa de Potifar. Ele era um administrador. Depois, quando ele foi na casa de Faraó, ele era um mordomo na casa de Faraó. Ele administrava todo o reino para ele. Quando você pega Abrão ele tinha um mordomo, porque ele era muito rico, tinha muitas coisas. Só para perceber, ele tinha um exército particular de 318 homens. E ele tinha um administrador chamado Eliezer, que inclusive foi o que buscou depois a esposa Rebeca para Isaac. E quando Deus olha para nós, Ele olha para nós como administradores das riquezas dEle. Ele vai nos confiando os mistérios do reino de Deus na nossa vida. E à medida que você vai sendo fiel no pouco, Ele vai lhe acrescentando mais. Como um bom administrador, né? Você primeiro precisa aprender a tratar R$10, depois aprende a tratar R$100, e você faz isso com seus filhos. Aí você ensina a administrar R$1.000, daí você ensina a administrar R$10.000, aí R$100.000, daí R$1 milhão. Ele vai gradativamente acrescentando na nossa vida a partir do pequeno. Então todos nós podemos ser mordomos, administradores daquilo que Deus nos dá. No capricho, na excelência do trabalho, fazer bem feito aquilo que nos é dado no trabalho, tem tudo a ver com a manifestação do reino de Deus. Você tem muitas parábolas, né? Muito bom, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, vai levar ao muito. Tem outra parábola das 10 minas, que são 10 dinheiros que são dados a eles, e a orientação é dada para que se multiplique esse dinheiro. No mínimo, aquele que não multiplicou, o Senhor disse para ele: você devia ter colocado no banco, pelo menos, no mínimo do mínimo, colocar no banco para ter pelo menos a correção monetária, né? E o Senhor Jesus, ele falava mais em dinheiro do que ele falava em salvação. Você vê ele falando... Depois eu acho que vem mais tarde. Então Deus recompensa a boa administração. Amém, querido?
Deus, Ele, nesse ponto, Ele olha para a sua vida e Ele olha como você cuida do seu sapato, Ele olha como você cuida dos seus relacionamentos, como é que você trata o seu chefe, como é que você trata aqueles que trabalham debaixo do seu cuidado. Ele sempre está observando a nossa vida. Ele é um excelente administrador, só basta olhar como o universo funciona, e Ele olha e Ele confia para nós, e a chave da boa mordomia é uma das chaves, é um dos pilares, né, no reino de Deus. Terceira coisa que Deus trabalha, Deus usa as finanças para testar o nosso coração. Como assim? Sim, Deus usa as finanças para testar o nosso coração. O Senhor Jesus, Ele gastou 1/3 do seu tempo para falar sobre finanças, seus ensinos. Ele falou, por exemplo, para fazer um comparativo, 500 versículos sobre oração e sobre salvação. Ele falou 2.000 versículos sobre finanças. Nós que muitas vezes espiritualizamos e não levamos assim ao pé da letra como Jesus estava falando sobre dinheiro. Quando ele fala sobre perdão, e os discípulos dizem, mas como perdoar? Ele estava falando de perdoar a dívida financeira. Aí eles clamaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Esse pedido foi numa situação assim. Então o Senhor Jesus, das 38 parábolas, 16 delas são sobre dinheiro. Porque nada revela mais o coração de um ser humano do que as finanças. Muitas pessoas se ofendem quando se fala sobre primícias, se ofendem quando fala sobre a entrega do dízimo, se ofende sobre as ofertas, se ofende quando se fala em doar financeiramente, ofende os pastores dizendo que eles são ladrões, que eles são usurpadores do povo. E é claro que existe também essa situação de usar os maus exemplos, como existe em qualquer profissão. Mas o que a palavra de Deus diz em Mateus 6:21, por exemplo, diz ali assim, pois onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E Deus entrega as finanças e observa se há gratidão, se há reclamação no coração. Ele observa o nosso coração. Ele observa o nosso coração hoje de manhã, eu vou te dar essa oportunidade daqui a pouco também. No momento de ouvir aqui a Deus, eu fechei os meus olhos e vi um pote de ouro. E aí, ele perguntou para mim, deixa eu pegar aqui porque é bem resumido a fala. Eu vejo um pote de ouro. E aí eu vi Deus perguntando, o que é isso para mim? A minha resposta, nada, Senhor. E aí eu vi uma montanha de ouro. A mesma pergunta, o que é isso para mim? Disse, nada, Senhor. E a simples palavra foi, confie em mim. O nosso coração, ele pode ser dividido por causa de finanças. Relacionamentos são rompidos e uma porcentagem muito alta dos casamentos, eles se acabam por causa de finanças. E o nosso coração, ele precisa chegar a um ponto de pureza, que nós falamos no último domingo. De ter um coração limpo, um coração cheio de paz, um coração cheio de justiça, aquilo que é justo aos olhos de Deus nas nossas finanças, do que é semente, do como Ele vê isso, e alegria no Espírito Santo. De se alegrar no muito ou no pouco, de ter uma alegria constante sobre a sua vida, nas suas finanças. O Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço para nos abençoar. E essa bênção que está sobre nós é para que a gente a multiplique na vida de outros. Veja esse texto de 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus, Ele pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Nosso Pai, Ele é um Pai de superabundância. Eu vejo lá, eu tenho lá uma árvore, uma laranjeira lá em casa. Ela já floresceu e ela já está com as laranjinhas lá. Tenho também lá uma mimosa, lá, uma tangerina lá. Ano passado, esse ano ela deu 3 frutos, foram as primícias.
E agora fui lá olhar, já tem um pouquinho mais. Quando eu plantei aquela laranjeira, eu tomei uma decisão no coração. Eu não vou deixar nenhuma dessas laranjas caírem no chão e apodrecerem. Só meu cachorro que gostou também, ele vai lá, tira às vezes laranja, eu fico tocando ele lá. É interessante, ele descasca a laranja e come a laranja, deixa a casca de lado. E eu tinha que me aplicar e começar a doar as laranjas, porque eu não conseguia comer tanta laranja. Deus é um Deus de abundância. É só você olhar para uma árvore frutífera, como ela frutifica. Eu tinha um pé de pêssego. Um dia ele estava tão carregado, até tirei uma foto, e meu pastor disse, olha a abundância. Ele disse, Deus é um Deus de abundância. Os braços todos quase tocando o chão de tanta abundância que tinha. Essa é a mente de Deus, é de abundância. E para a sua vida, Ele tem isso separado. E Ele pode fazer você superabundar em todas as áreas na sua vida. Ele é um Deus assim. E uma palavra dEle pode desatar na sua vida os milagres dEle. Então, Deus, Ele prova o nosso coração, mas Ele começa pequeno como um bom administrador. Ele olha para nós, Ele vai provando o nosso coração. E eu sempre tenho orado, Senhor, já me pegou, né, hoje, não, confia em mim. Às vezes tem as contas maiores, confia em mim. O que é uma conta de R$100 e uma conta de R$10.000? Para Deus. Qual é a diferença para Ele? Tem uma conta de 1 milhão. Já vi igrejas e eu tenho observado alguns pastores e assim, eles com um orçamento de R$1 milhão de reais por mês. Eu fico pensando, será, Senhor, que vou administrar tudo isso? E aí entra no aperto, o aperto dele de R$1 milhão é diferente das vezes a gente olhar as contas daqui. Puxa, eu preciso crescer, Senhor, e aprender a confiar no Senhor em todas as situações. Veja o quarto princípio. Deus manifesta as suas bênçãos em quem pratica os seus princípios. Então, nosso Deus, Ele trabalha por princípios, e um princípio base é Deuteronômios 28:2, que diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E você já percebeu que em Cristo Jesus você tem essa graça de ouvir a voz dEle. E a voz de Deus, ela está muito interligada com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. O nosso espírito, ele se comunica com a nossa alma por intermédio de pensamentos. O nosso espírito, ele tem essa parte intuitiva. E quando eu começo a entender como os pensamentos espontâneos de Deus brotam de dentro de mim, da mesma maneira, os espíritos malignos, eles usam esses tipos de pensamentos para nos confundir, e eu preciso aprender a discernir. E uma das coisas chaves que eu tenho colocado aqui para a igreja, tenho ministrado sobre isso agora no mês passado, ao ser aconselhado por Deus, é afinar o nosso ouvido para ouvir melhor a Deus. Fico admirado quando eu ouço o Davi Rebolo. Eu sentei à mesa com ele no sábado, na hora do almoço, junto com o pastor Arno Pauls, a esposa dele, e estava um pouquinho em silêncio assim, e disse, eu vou fazer minhas perguntas aqui que eu tenho dos livros dele. Já li 3 vezes o livro dele sobre finanças e estou lá buscando o entendimento. E perguntei para ele sobre a primeira oferta, a oferta de ouro. Davi, como é que é essa oferta de ouro? Aí ele sorriu assim, ele disse, eu estava um dia no Peru, conduzindo os meus negócios. Ele tinha um negócio da área de vestuário, e ele vendia, e ele estava no Peru, numa cidade que tinha sofrido um terremoto, e muita miséria naquela cidade. Um dos prédios, ele disse, do 3º andar estava no térreo, muita miséria ao redor dele, e ele começou a olhar aquilo mexeu tanto com ele, que ele parou a venda dele, ele sentou lá num lugar e começou a chorar por causa da miséria que tinha naquele lugar. E ele voltou para o hotel onde é que ele estava, e ele foi orar e começou a pensar consigo mesmo, ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender a minha casa. A gente aluga uma casa, não tem problema de viver numa casa alugada. Vou vender a minha casa, eu vou comprar uns containers de comida, eu vou comprar uns containers de roupa, eu vou trazer aqui para essa cidade, vou abençoar ele. E quando ele tinha o seu planejamento pronto, o que ele ia fazer, ele apresentou ele para Deus, e Deus disse não.
Mas como assim? E ele, durante 14 anos, não tinha pedido oferta nos seus ministérios. Pelas suas empresas, ele ia financiando e ele não recebia oferta das igrejas onde ele ia. Por 14 anos, ele trabalhou assim. E aí Deus disse para ele: eu quero que você peça oferta nessa cidade. E uma oferta de ouro. Diz, mas Deus, oferta de ouro. Israel teve 2 momentos, o primeiro no tabernáculo e o segundo com Davi, que a oferta de ouro foi para estratosfera em valores atuais. O que Davi ofertou em ouro, o que o povo ofertou em ouro. E ele obedeceu então à voz do Senhor. Veja o jeito dele. Então ele ficou ali em oração, ficou um dia, ele começou a chamar o principado daquela cidade. E ele ficou ali em oração, chamando aquele principado. E ele disse que levou uns 4 dias, mas daí ele veio. Daí ele disse, psst. E aí ele disse para o principado: eu vou começar a pregar a palavra de Deus e você vai me entregar isso, me entregar isso, me entregar isso. E aí o principado quis rebater com ele, ele disse: psst, pode ir embora, só obedeça. Veja o nível dele. Eu fico coçando a cabeça, como é que isso funciona, Senhor? Eu quero fugir. Minha natureza, não quero nem nada. Não, guerreiro. E ele, naquela semana, ele pregou e foi pedindo oferta de ouro. E as pessoas traziam pulseiras, traziam o que tinham dos ouros de ouro, e ele foi recebendo essas ofertas de ouro. E aí ele pegou aquelas ofertas, ele continuou as viagens em outros lugares, e ele ofertou aquele ouro em outros ministérios prósperos, onde ele passava, ele foi ofertando e foi entregando aquele ouro em outros lugares. O que aconteceu com aquela cidade que vivia na miséria? Hoje tem Olivais, tem uma cidade próspera. Tem uma das igrejas da pastora que estava com ele, de 1.200 pessoas. Aliás, o Peru, eles nem podem transmitir ao vivo ainda, não pode se reunir nada ainda, tem que orar pela nação do Peru. E aquela cidade descobriu que eles estavam sentados em cima de ouro. Começaram a cavar, um descobriu o ouro, pegaram os veios de ouro e essa cidade, ela floresceu. Uma palavra profética. E Deus, quando você ouve a voz dele, você vai perceber da parte de Deus as orientações muito específicas que ele tem preparado e separado para você. Então, querido, relembrando, diga comigo assim: Deus tem prazer em me abençoar. Ele tem prazer em me recompensar. E Ele recompensa a boa administração. Deus, Ele testa o meu coração pelas finanças. E Deus manifesta as suas bênçãos quando eu pratico os seus princípios. Quando eu sigo a sua voz. Ouvir a voz de Deus tem a ver já com a prática daquilo que você tem. Então, esses são alguns dos pressupostos bíblicos, são fundamentos, e eu oro para que você medite sobre essas coisas que você recebeu hoje e peça para o Espírito Santo: consolida essas verdades na minha vida, me ensina esse caminho, me consolida nesse ponto. Eu quero ser alguém fiel ao Senhor, encontrado fiel em tudo que o Senhor me dá. E a começar no pequeno, eu quero ser um doador, eu quero ser um multiplicador de tudo que o Senhor me dá. Eu quero abençoar pessoas. Amém, queridos? Então vamos, por gentileza, nos colocar em pé. Eu quero que você se prepare para receber uma declaração profética na sua vida. Ao receber essas palavras proféticas e esses ensinos, esses desafios na sua vida, nós estamos crendo que sobre a sua vida virá, preste atenção, não se distraia comigo aqui, a palavra profética. Sobre a sua vida virá empregos e melhores empregos.
Haverá aumento de bônus na sua vida, aumento financeiro sobre a sua vida. Enquanto você ouve e percebe essas coisas que Deus está dando, benefícios serão dados a você. Você terá vendas e comissões extraordinárias na sua vida. Promoções e cargos melhores virão ao seu encontro. Propriedades e heranças lhe serão entregues. Juros e rendimentos extraordinários virão nas suas finanças. Descontos e devoluções virão de uma forma extraordinária na sua vida. Haverá depósitos na sua conta financeira. Presentes e surpresas virão ao seu encontro. Dinheiro extra virá na sua vida de onde você não esperava. Dívidas serão pagas, diminuição das despesas, uma sabedoria administrativa na sua vida, bênçãos de aumento e de sobejar do Senhor na sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nós podemos crer que nesse mês de novembro haverá um romper extraordinário do Senhor na nossa vida, haverá um avanço extraordinário sobre a vida do seu povo. Nós recebemos a sua palavra que nos declara que o Senhor tem abençoado, essa consciência, esse entendimento da bênção e a alegria de abençoar enche as nossas vidas. Nós recebemos a alegria da recompensa, alegria, Senhor, de entender que o Senhor abençoa a boa administração, abençoa o trabalho de excelência, alegria de receber, Senhor, que o nosso coração está sendo testado, o nosso coração está sendo limpo, purificado com os princípios da sua palavra, a nossa vida está sendo tratada pela parte do Senhor de uma forma extraordinária. As bênçãos do Senhor estão vindo sobre nós. O seu falar nessa área vai ser tremendo sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida o mover profético, receba o romper, e toda resistência que é aqui, eu declaro agora, caia por terra. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre espíritos que impedem o avanço. Eu tomo autoridade contra espíritos que resistem à obra de Deus em nossas vidas, que resistem e impedem a vitória do prosperar do Senhor acontecer na nossa vida. Eu declaro, caiam por terra. Eu ouço agora muros caindo, eu ouço agora um derramar do Senhor, Deus seu brado de vitória. Os limitadores estão caindo. Dê o seu brado de vitória, dê o seu glória a Deus, diga aleluia. Muros estão caindo, impedimentos de avanço estão caindo nessa hora. Recebe sobre a sua vida o romper. Rujam os tambores, rujam os tambores. Há uma vitória extraordinária sobre a sua vida nessa hora. Recebe o poder de Deus, o romper de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. Com uma atitude de vitórias, cante esse cântico. Cante esse cântico com atitude de vitória, como uma pessoa que é abençoada. Cante esse cântico como uma pessoa que sabe da boa administração, da sabedoria de Deus na sua vida. Cante nessa hora com entendimento no seu coração. Sim, Senhor, testa o meu coração, prova o meu coração, me prova na confiança. Eu quero confiar no Senhor, eu quero ter um coração limpo para com o Senhor. Celebre nessa hora a alegria de ouvir a voz de Deus. Quero te convidar.